Qualidade, gestão de qualidade nada mais é do que a busca por melhorias, por padrões, por, enfim, tudo que leve um produto ou um serviço a chegar na sua excelência, né. Então é busca contínua por elevados padrões, busca desenvolver processos, produtos, pessoas, melhorar o ambiente de trabalho, e para isso são utilizadas ferramentas, filosofias, normas, né, para que as empresas possam, atuar em plena evolução o tempo todo, né. O setor de qualidade, então, ele é importante porque ele faz com que a empresa desenvolva e evolua, né, os seus processos e seus produtos o tempo todo, buscando sempre os mais altos padrões de qualidade, com a maior agilidade, menor custo, menor tempo, né. E assim, quando a gente fala em qualidade, lembra de grandes empresas, né, enfim, mas na verdade incluir um setor de qualidade ou pelo menos processos e ferramentas de qualidade numa empresa, nada tem a ver com porte, né, nem com muito menos com o ramo. É claro que quando a gente pensa no, né, num setor de qualidade amplamente, né, estruturado, grande, com muitas pessoas trabalhando, com todos os processos já pré-determinados, a gente está falando de empresas grandes. Mas as empresas pequenas, elas têm como se organizar, as médias principalmente, né, de maneira que tenha alguém, uma pessoa só, que tenha estudado, ou que pelo menos busque aprendizados nessa área, mas assim, não tem como fazer coisas grandes, é a nossa famosa planilha de Excel, né, enfim, coisas simples, a qualidade ela trabalha com bastante coisas simples, ferramentas que não demandam de grande, como é que eu vou dizer, não, de grande conhecimento, de fácil aplicabilidade, só que elas são óbvias, mas elas não são utilizadas, né, então qualquer empresa pode criar indicadores, utilizar ferramentas, criar relatórios, né, para poder melhorar a sua qualidade. Serviços também, a gente não tá falando exatamente aqui só de produtos, né, serviços também. Então é isso, busca contínua de melhorias e padrões. Quais são os principais benefícios, tá, das empresas terem o setor de qualidade ou ferramentas de qualidades para trabalhar? Implementação de melhores práticas, né, hoje também a qualidade está, vocês vão ver ali quando a gente falar de algumas ferramentas, existem muitas coisas manuais ou que poderiam ser manuais de levantamento, algumas coisas passadas para computador, mas já existem grandes sistemas que facilitam todos os processos, assim, a gente viu inclusive na aula passada ali em logística, né, sistemas que já facilitam ali o processo de logística, de transporte, já fazem todo o apanhado, já dão o melhor caminho, já dão a melhor transportadora e assim por diante. Então, com qualidade não é muito diferente, né, hoje as empresas podem contar com sistemas de informação muito evoluídos e de fácil utilização por todos, fácil implementação. Então as empresas estão sempre reformulando as suas práticas e hoje mais do que nunca utilizando as tecnologias a favor disso, né. Aumento da produtividade, porque tudo que está bem definido, bem estruturado, bem organizado, vai ser mais ágil, melhor e vai ter uma produtividade maior, com padrões, com todas as pessoas fazendo as mesmas coisas, sabendo fazer igual, sabendo seguir um roteiro, né? Então tudo que o João faz, o José foi treinado a fazer e teoricamente se eles seguirem toda uma gestão de processos, de técnicas, de normas, quando chegar lá no final de uma esteira, ambos vão ter produzido o mesmo produto, com o mesmo peso, com a mesma quantidade, com a mesma dimensão, enfim, o mesmo produto que a gente pegar lá no final vai ser igual, independente de quem o produza, né? E de uma forma mais rápida. E isso é a produtividade, porque antes de ferramentas, daqui um pouquinho, o que levava 30 minutos para ser produzido, vai passar a ser produzido em 20, porque se eliminou alguns problemas, se eliminou
perda de tempo, ou um processo no meio que não era necessário, ou uma máquina que não era a melhor máquina para fazer aquele produto, né? Então, a qualidade, ela visa isso, assim, visa otimizar os processos, né? Deixar eles mais claros, mais ágeis, evita retrabalhos, né? Retrabalhos é uma das coisas que mais prejudica a produtividade de uma empresa, independente ela do que seja, né? Porque quando a gente faz um relatório errado, depois tem que refazer, né? Nesse caso de exemplo bem simples, como é que poderia ser feito de maneira a não refazer? Daqui a pouquinho esse relatório já tem um esqueleto, já tem, né, mais ou menos uma ideia de tudo que tem que conter nele, já tem um exemplo, né? Então, algumas coisas são bem fáceis de fazer, né? E a pior coisa que tem é quando a gente faz uma coisa e por algum motivo depois tem que refazer, né? Dá até um ódio. Mas acontece porque somos seres humanos e também porque daqui um pouquinho a maneira de fazer aquilo ali, a maneira como a gente fez não foi a melhor maneira, né? Então, o retrabalho é uma coisa muito ruim quando a gente está pensando em esteira de produção, indústria, processos, produtos padronizados. Não estamos falando só de tempo, mas como de custo, né, de hora homem, né, porque tudo que tiver que ser refeito, isso tem um custo, né, não só de produto, como de máquina, como de homem. Então, dependendo do quanto a empresa não profissionalizou o setor, não incluiu a qualidade, isso pode ter um custo muito alto, que inclusive sequer foi levantado, né, porque uma das coisas que se faz na qualidade é levantar indicadores, levantar números, levantar tempos, levantar, enfim, uma série de indicadores. As empresas às vezes vão trabalhando, né? Vão trabalhando e vão fazendo, e elas não têm nada palpável, elas não têm nada quantitativo, às vezes, né, para apresentar. Então, uma das primeiras coisas quando se inicia um processo, né, de gestão de qualidade é isso, é fazer todo um levantamento de todos os indicadores, de todos os indicativos que podem ser quantificados e alguns que podem ser também qualificados, até porque estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de processos, de produtos, mas de pessoas, porque tudo envolve pessoas, né? Então, daqui a pouquinho também não adianta ter um processo lindo, mas não foi pensado o lado humano do processo. Então, né, as pessoas têm que estar engajadas, elas têm que saber o processo, elas têm que estar treinadas para aquilo ali. Daqui a pouquinho a empresa vai lá, tá bom, vamos melhorar. E compram as melhores máquinas que o mercado tinha e simplesmente disseram, ó, agora vocês façam, é assim que vai ser nessa máquina aqui, não treinou, não orientou. E aí vão entrando em ciclos de erros, né? Porque daí compra uma máquina cara, que era para fazer o melhor processo, o processo não sai bem feito porque não treinaram o pessoal, e esse pessoal pode, inclusive, acabar tendo acidentes ou estragar a máquina, prejudicar, não por qualquer outra coisa, mas porque não foi treinado para utilizar um produto tão, né, tão caro e tão cheio né, de ferramentas e sei lá. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Que mais? Consistência nos produtos, tá? Que é justamente isso, assim, garantir padrões, né? A gente, como usuário, às vezes nem se dá conta, ou até se dá conta, mas de como que a gente compra de empresas renomadas, né, empresas grandes, elas têm um padrão de exigência muito alto, né? Então, é muito difícil a gente comprar, sei lá, um produto da Nike, enfim, dessas empresas que já estão consolidadas e que são referência em qualidade, né, de produtos e de padrões, porque não vai acontecer da gente comprar um produto deles que uma vez que tu compre vai vir de uma forma e outra vez da outra. Não, a não ser que venha por algum motivo, e é muito difícil, um produto que foi mal feito. Isso não vai acontecer porque uma das coisas que a qualidade faz é toda essa verificação, né? Então, nada passa para venda sem ter passado por um processo criterioso de avaliação final, né, da qualidade desses produtos.
Eu ia falar lá no final, mas eu já vou aproveitar que a gente está falando de empresas grandes para chamar a Brenda aí para a discussão, porque um dos maiores cases de padronização de processos é o McDonald's, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme do McDonald's, mas assim, dando um apanhado rapidamente, o Mac ele era de 2 irmãos, né? Que tinham, enfim, uma hamburgueria simples, e eles começaram a se dar conta, né, de que eles poderiam fazer tudo mais rápido e melhor, e eles foram criando máquinas, eles mesmos inventavam as máquinas, eu acho, criavam, foram usando, lembra que a gente falou bastante em TGA de métodos e movimentos, tempos e movimentos, foram usando essas teorias, talvez até de uma forma um pouco mais empírica, e aí eles criaram, então, uma esteira de processo. Tanto é que eles, depois, quando tudo estava rodando ok, eles tinham uma promessa de entregar um hambúrguer em X tempo, acho que até hoje existe isso, assim, se não entregar nesse tempo, enfim, tu não paga o lanche, tinha isso, não sei se ainda tem. Então, assim, eles fizeram um negócio fenomenal, muito à frente do tempo deles, assim, era uma época, não lembro que ano, que era isso, que a gente tinha bastante tecnologia, mas assim, ninguém se preocupava em fazer isso, né, ninguém se preocupava em dar um pouco a mais do que foi pedido, então ainda era tudo muito artesanal. E aí, só para dar um apanhado rápido, assim, do filme, eles eram inteligentes, eles tinham um produto gostoso, eles conseguiram pensar tudo isso, fazer máquinas, esteira, processos, entregar rápido, sem perder a qualidade. Eles só não sabiam vender aquilo, eles não eram comerciais, eles eram pessoas simples, assim, humildes, sem muita ambição, até que em algum momento, alguém, não vou me lembrar detalhes assim, mas alguém super empreendedor, ambicioso, foi lá e tomou o que era deles, comprou, não me lembro bem, e foi a pessoa que depois ficou realmente como dono do Mac, né, que hoje a gente pode até não conhecer a história, enfim, não entra numa cozinha, mas ali comprando a gente enxerga, né, que dá para ver que tudo tem um padrão, as coisas passam por uma ordem lógica de montagem, né, existe um padrão de qualidade, de questão de segurança, higienização, enfim, uma preocupação em manter isso. Acho que já foi, como usuário, assim, eu acho que o Mac ele já foi mais padronizado. Hoje em dia fica bem fácil da gente comer num shopping o mesmo sanduíche, comer hambúrguer e comer no outro muito próximo ali, já sentir a diferença. Não sei se são padrões técnicos ou questão de falta de treinamento de pessoas, enfim, alguma coisinha tem. Ele não chega a ser, como é que eu vou dizer, não muda o gosto, até porque os ingredientes são os mesmos, mas a gente nota assim, num mais molho, no outro menos molho, já aconteceu de pegar, faltando ali o picles, enfim, alguma coisinha assim. Então, é isso, o Mac ele é um dos grandes exemplos de qualidade, né, de processos, de padronização de processos que deram certo há muito tempo atrás e se mantém até hoje. Então, é o cuidado, né, desde a aquisição da matéria-prima, quem trabalha com as empresas, quando se determinam a trabalhar dessa forma, eles têm muito cuidado na parceria de fornecedores que eles vão ter, porque eles vão querer comprar sempre o produto dos mesmos fornecedores, justamente para que depois o produto final deles não sofra alterações, né? Só que isso também levando em consideração todas as variáveis, né? De preço, de tempo de entrega. Vou dar um outro exemplo legal, que é a General Motors, ali em Gravataí, coisa nossa que a gente passa e vê. O que eles fizeram? Eles têm a indústria deles ali, né, a montadora, e para não ter nenhum tipo de problemas com entregas, atrasar, eles colocaram os fornecedores deles à volta, né? Então, ali dentro, os fornecedores são do lado, são juntos no mesmo espaço ali, para isso, né? Para que justamente uma peça que teria que vir, sei lá, de outro estado, de outra cidade, esteja ali dentro. Então, não tem a questão de transporte, barateia para o usuário final, e aquilo, se precisou, atrasou, vai ali, conversa com o teu fornecedor,
naquele mesmo momento, né? Então, é muito otimizado esses processos. E a própria produção de veículos, ela é muito rápida, então eu não me lembro quais são os tempos, assim, mas eles montam muitos carros num dia, assim, não vou me lembrar o número. E posso falar com propriedade, já faz tempo, mas meu marido, ele trabalhou na GM, na produção. E vários setores, né, uma esteira, então passa pela, sei lá, pela funilaria, depois por não sei o quê, depois pela pintura, tem a pessoa que vai fazer só o vidro, enfim, tudo por processos, né, e processos muito rápidos, aquilo vai passando, já está feito aqui, já passa para o próximo processo, esteira e vai. Então, é muito perfeito, assim, né, quando a gente vê um produto em produção, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, mas funciona muito bem, as pessoas pensam e implementam esses processos de uma forma muito otimizada. Cada vez mais a gente vai ter, né, aí a inclusão de robôs substituindo pessoas, né, cada vez mais, isso é uma realidade, não tem como fugir disso, e os robôs, eles vão dar menos problema ainda, né, eles mais do que ninguém sabem seguir padrões, não estão passíveis de, enfim, de estragar, ou sei lá, mas é mais difícil com que isso aconteça, porque ele já está programado para seguir padrões, né? Então, cada vez mais as máquinas também vão substituir os homens. Em algum momento, claro que não tem como uma produção ela ser 100% automatizada, né? O homem sempre vai existir ali em algum momento dessa produção, mas cada vez em menor quantidade, né? Essa é uma questão bem, né, bem, pessoal quer saber sempre muito disso, eu digo o seguinte, sim, vão ter profissões cada vez se extinguindo, né, mas ao mesmo tempo, na outra ponta, vão ter profissões surgindo, profissões que nem existem ainda, né, então, na verdade, vai ser um remanejo de serviços, de cargos. Quando as pessoas se derem conta que a vida da sua profissão já está se encaminhando para o fim, que cada vez mais as empresas estão automatizando, modificando, já é hora de começar a pensar, bom, o que eu vou acontecer, né, se isso ocorrer. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é o mais fácil, que é dos nossos cobradores aqui, né, que estão sendo extinguidos, né, então hoje a gente entra no ônibus e paga com cartão, e foi um processo demorado, desde que foi anunciado que isso aconteceria, né, não sei se o pessoal não levou muito a sério, mas enfim, até se anunciado de fato acontecer, teve um período longo, período suficiente para as pessoas refletirem, se qualificar, buscar uma outra profissão, começar a estudar, né, e não ficar acomodado ali naquilo ali, né, então teve tempo sim, então as pessoas têm que começar a pensar nisso, existem muitas profissões que vão ou se extinguir, né, ou reduzir o número de pessoas, né, então é o nosso futuro aí. Aumento da satisfação dos clientes finais, né, então para que fazer tudo isso, um monte de negócio, custo, pessoas, para isso, para sempre, né, trazer o melhor resultado final para um cliente. E a gente, sim, a gente valoriza isso, a gente compra produtos de qualidade, a gente não quer comprar o ruim, a gente quer sempre comprar o melhor. A concorrência, ela tá absurda, assim, né, como hoje a gente também compra muito pela internet, empresas que já têm o seu nome consolidado, o seu padrão de marca também de conhecimento de todos, você entra na internet e vai ter lá o mesmo tênis, da mesma marca, tudo igual. O que vai fazer a diferença, que é o que a gente falou na aula passada, questão de transporte, entrega, né, o tempo, o valor, mas a qualidade ninguém questiona. Essas empresas que já estão com a sua qualidade consolidada, ninguém vai questionar, porque o produto que tu vai receber é da mesma empresa, ela está sendo entregue, né, sei lá, pelo Carrefour, isso é muito louco, né, porque às vezes o mesmo produto, tu vai ver ali, tá no Magazine Luiza, mas quem entrega é o Carrefour, sei lá, eles estão fazendo umas parcerias muito loucas e a gente não sabe nem de onde é que o negócio está vindo. Mas o fato é que o produto final, tu não tem dúvida, só falta tu escolher como que tu quer que ele chegue e por quanto. E a diferença de preço sempre vai ser muito sensível, né, não vai fazer muita diferença. Em contrapartida, a gente fica muito frustrado, né,
quando a gente compra algo que tu sabe que é um pouco mais artesanal, ou que é de empresa pequena, empresas que a gente sabe que ainda não investiram nisso, tu não vai ficar surpreso se o produto não vier tão bom quanto numa empresa grande, ok? Agora, quando a gente compra um produto de uma empresa que deveria ter um processo de qualidade ok, e esse produto ele chega na tua casa fora do padrão, enfim, aí a gente se decepciona. Ou seja, não ter processos de padrão, de qualidade, ok, não tem problema não. Agora, se vender como uma empresa que tem, né, mostrar, sei lá, propaganda, e aí depois quando chega na tua casa não é aquilo ali, é complicado, né? Então, a ideia é o aumento da satisfação dos clientes, né? Deixar eles encantados, fidelizados, fazer com que eles voltem. Agora, às vezes pode ser um tiro no pé. Então, implantou, faz ficar bom, faz dar certo e só entra com as questões de qualidade como um marketing, como uma divulgação, a hora que tu tiver certeza que aquilo ali realmente vai favorecer, né, e não desmerecer. Mas sempre, tudo que a gente fala, né, e pensa enquanto empresa, é sempre pensando no cliente, que é o objetivo final de toda a empresa. Redução de custos, que é óbvio, é como eu falei, pessoas treinadas ou máquinas já configuradas e o processo bem estruturado vai diminuir as falhas e, consequentemente, vai diminuir os custos, não vai ter erro, não vai ter desperdício, não vai ter matéria-prima colocada fora, né? A qualidade, ela também serve para, está bem ligada hoje em dia com as questões de meio ambiente, né, de tudo que a gente ouve e vê as empresas fazendo grandes projetos para cuidar da natureza também, a qualidade entra junto. Por exemplo, a qualidade entra no processo de, ok, a gente faz esse material aqui e no final sai muito dessas rebarbas, né? Vai fora? Tá, mas se vai fora sem um objetivo, vai ser jogado lá no lixo, e aí? Aí tá perdendo dinheiro, tá sujando o ambiente, não tá fazendo uma reciclagem. Então, a qualidade, ela entra nesse momento para dar direcionamentos para materiais, enfim, em desuso ou de descarte, tanto por segurança, né, quanto por uma questão social, né, e de cunho né, ligado à questão do ambiente. Então, é bem legal porque quem trabalha no setor de qualidade também tem que conseguir, às vezes, pensar um pouco além, ter ideias novas, né? Então, daqui a pouquinho pegar aquilo ali, produzir alguma coisa que não existe, fazer algum tipo de reciclagem, utilizar aquilo, pegar aquilo ali, chegar lá no setor de, sei lá, de RH e dizer, olha só, eu pensei da gente pegar e produzir isso aqui para dar de brinde para os nossos funcionários, ou vamos juntar e a gente vai vender por quilo, ou vamos produzir com esses restos aqui alguma coisa que seja importante para a gente levar para o lado social, de repente alguma coisa que fizesse sentido criar para dar numa instituição, enfim, alguma coisa mais nesse sentido, né? Então, a redução de custo é por função de eliminar o retrabalho, né, eliminar o descarte de né, materiais e produtos, eliminar as reclamações do cliente e, consequentemente, né, não perder, não é nem questão de custo, né, mas não perder o cliente, não perder o lucro, né, recal, não ter que fazer o recal, que é quando a empresa chama lá para te levar o teu carro, porque em algum momento uma parte que eles fizeram não ficou bem feita e eles têm que ajustar, então para não ter recal, as pessoas vão, nesse caso dos carros, as pessoas vão porque, poxa, meu carro não ficou tão bom, preciso ajustar uma coisinha, e eles não estão me cobrando nada por isso, vou lá. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento pode ser outro. Puxa, comprei, esperava que nunca desse problema, e já nos primeiros 6 meses o cara já quer que eu leve lá para ajustar alguma coisa, né? E danos à marca, que também é isso, é o que eu acabei de dizer, né? Não faz ou faz mal feito, gera um problema com a tua marca, né? Com a tua imagem. Então, aí não vou comprar lá porque da outra vez que eu comprei já não deu certo. E como a gente faz isso, né? Como fornecedor, a gente realmente se apega às vezes em detalhes e, enfim, se tratando de, por exemplo, de alimentos que às vezes a empresa pensa, vou mudar só isso aqui, ninguém vai ver. A gente está muito sensível às questões de gosto,
prazo, preço. Então, às vezes, um restaurante pode achar que vai fazer uma coisa fora do padrão, vai comprar enfim, um produto de um fornecedor, muda o fornecedor, mas ninguém vai notar. As pessoas notam, o cliente, né, o consumidor está muito exigente. Então, às vezes, coisas pequenas e a gente já nota a diferença quanto consumidores, né? Crescimento da competitividade no mercado, como eu já falei, né, tem a empresa A e a empresa B, uma, né, se preocupou com seus padrões, com seus processos, com treinamento, enfim, com tudo que a gente já falou, e a outra não. A competitividade vai fazer diferença. A que investiu vai ganhar mercado, vai se destacar cada vez mais, né? Deixando o concorrente ali para trás. E esse concorrente, se ele também não resolver melhorar, talvez ele esteja fadado até, né, a sua morte, digamos assim, né, encerrar as suas atividades, até porque ali atrás vai vir o terceiro, e daqui a pouquinho o terceiro vai dizer, vou fazer que nem aquele lá, né, não vai se espelhar no outro, e aí no fim aí que gera a concorrência, né, e como uma lei da sobrevivência, né, os melhores vão ficando e os ineficazes vão saindo, né. Melhoria da imagem, né, do mercado, que é o contrário ali, né, que é quando a empresa vai passar a ser muito mais bem vista por estar investindo, né, em processos, né, importantes. Então, assim, isso potencializa, né, a empresa, torna ela bem-sucedida, desejada. Os próprios colaboradores se sentem bem em trabalhar numa empresa que está bem organizada, né, das melhores formas, porque a empresa é uma engrenagem, né. Então, assim, trabalhar com processos, enfim, organização de uma forma geral, faz com que as pessoas se sintam felizes, se sintam tranquilas. Acho que tranquila é uma palavra interessante, assim, porque ela sabe que não vai ter qualquer mudança a qualquer tempo, né? Então, já existe um processo todo, as pessoas se sentem mais motivadas, facilita o trabalho do RH, né? Porque teoricamente, numa empresa assim, essas empresas grandes, já bem conceituadas porque investiram em todo esse tipo de coisa, elas, né, têm uma retenção de talentos muito alta, elas têm uma rotatividade também menor. Então, assim, a melhoria da imagem no mercado, ela é significativa, até porque, que nem eu sempre falo, as empresas não se dão conta que o seu maior cliente são os colaboradores, né? Então, quando alguém chega em casa e conta assim, aquele produto é bem feito, eu cheguei perto da máquina e eu vi realmente assim, os caras fazem. Tu imagina, tu quer melhor propaganda do que um colaborador teu dizendo que o que eles fazem é bem feito, né? Então, não existe nada melhor. Eu sempre sugiro, e eu acho importante, às vezes, quando a empresa consegue fazer visitação, por exemplo, assim, a pessoa que trabalha lá no financeiro, ir visitar a indústria, a fábrica, para ver o processo, né? Porque senão daqui a pouquinho fica aquela coisa lá, tá lá no administrativo, não faz ideia de como é que é a produção, sendo que ele deveria saber, até para que o trabalho dele seja mais, né, melhor bem feito, e para que ele possa, de fato, saber com que ele trabalha e ser um divulgador da qualidade do produto, né, que a empresa faz. Mas nem sempre existe essa preocupação, né. Um exemplo disso é também quando a empresa tem muita certeza do que faz, como um restaurante que se predispõe a fazer a produção visível, assim, então tá ali sentado para comer e tu tá vendo como é que é a produção, como é que eles estão, como é que eles fazem, como é que é assim. Alguns outros restaurantes são assim também, a petisqueira é assim, e tem uma lei, inclusive, né, tá a plaquinha lá, obrigado, se eu quiser, eu posso entrar na cozinha do restaurante que eu quiser. O pessoal não entra, né, e às vezes é melhor nem entrar, né, mas a empresa que ela já se predispõe a essa visitação é porque ela tem muita certeza, muita garantia na qualidade do produto deles, né, e do serviço, pessoas. E por que as empresas resolvem investir em tudo isso, né? Porque existem muitos problemas a serem enfrentados, né? Então, por exemplo, métodos gerenciais ultrapassados, processos lentos e de padrões instáveis, posturas e atitudes engessadas, como eu falei, nem tudo tem a ver só com máquinas, mas com pessoas e comportamentos também. Uma coisa interessante até de falar referente a isso, é que quando a empresa começa a implementar
qualquer tipo de, né, de tudo que a gente já falou, assim, de qualidade, padrões, softwares, qualquer coisa que a empresa diga, a partir dessa semana que vem vai ser assim. Nossa, isso causa um tumulto, porque o ser humano é muito resistente às mudanças, seja ela o tipo que for, né? Então, e nesse caso podem ser mudanças grandes, mudanças significativas, e as pessoas já se sentem pressionadas porque sabem que vão ter que sair da sua zona de conforto, né? Então, vamos supor que é um software novo. Poxa, tu imagina só, tira aquele ali do computador, vai vir o cara lá que vende software sentar do meu lado, primeiro ele vai instalar, depois ele vai ter que me ensinar o que esse software tem diferente do que eu já usava antes. Eu vou ter que estudar, que ele vai me dar um polígrafo, eu vou ter que estudar. Nas primeiras semanas eu vou errar tudo, vou perder tempo, não sei o quê. Então, primeiro é sempre o não, né? Não vai ser bom, não, eu não quero. Tem gente que pede demissão, às vezes, né? Não quero, vou embora. Então, o ser humano, ele é muito resistente às mudanças. E, às vezes, quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de, né, sei lá, de máquinas grandes, horários novos, grupos novos, troca de, sei lá, de um monte de coisa, né? Então, o ser humano, ele tem que estar muito bem engajado, ele tem que se sentir parte daquilo ali, a empresa tem que fazer com que ele entenda que aquilo ali vai ser melhor para a empresa e para ele, né, e para o cliente, e aí em contrapartida, né, melhor para a empresa ganha mais, a empresa cresce mais, consequentemente ele pode ter maiores chances de crescimento, né, pode ser promovido, pode ganhar mais, mas isso é importante, é preparar todo o grupo, né, para a implantação dessas melhorias, senão o pessoal fica perdido, já entra em pânico, começa a correr aquela notícia, e conforme vai passando a informação vai chegando cada vez mais distorcida, né? Então, assim, fazer todo um processo muito bem organizado, com calma, com bastante informação, para que as pessoas não fiquem apreensivas, não fiquem incomodadas, né? Que mais? Falta de controle de matéria-prima. Então, assim, isso é um dos maiores erros e acontece direto, assim, né? Tem empresa que simplesmente não sabe, né? Não sabe o que tem, o que não tem, quanto foi, aonde foi, quem pegou, né? Então, assim, eu tenho um exemplo muito próximo a mim, que a pessoa foi contratada para cuidar do estoque, tá? Ok, então ela tá tudo certo, ela tem computador, as planilhas são ótimas, ela tem tudo o que ela precisa fazer o trabalho dela, mas ela foi contratada para trabalhar, sei lá, das 8 às 3 da tarde, certo? Ok. E tudo que nesse período precisarem fazer para produzir, tem que pedir para ela, então ela anota lá quem que pediu, o que, né, enfim, e dá a baixa no estoque. Só que o que acontece? Das 3 da tarde até as 7 da noite, não tem quem faça o trabalho dela. E aí estão autorizados ao pessoal que trabalha pegar tudo que eles precisarem para produzir. Ou seja, das 15 em diante, a empresa não sabe quem pegou, quem não pegou, quanto pegou. Então, na verdade, assim, tentaram fazer uma coisa certa, mas fizeram pela metade. E o que é o problema dessa pessoa? É que no outro dia, se ela chegar e ela ver lá na planilha dela que X coisas foram utilizadas, isso pode acabar pesando contra ela, porque também daqui a pouquinho, foi tu, né, ou ela pode ou levar culpa, ou ela pode daqui a pouquinho ter que se indispor com algum colega, botar, né, a culpa no outro, enfim. Mas é isso, assim, às vezes as empresas não sabem, não pensam, ou não tem dinheiro, vamos supor, para ter segundo profissional, sei lá, coloca a câmera, faz com que a pessoa que pegou assine, sabe? São coisas, às vezes, muito simples e que as empresas simplesmente não fazem. Controle de estoque, então, isso a gente vê direto, né? E até o controle de estoque tem a maneira certa de como fazer, né? Até na casa da gente a gente pode usar, né, essas coisas bem simples de indústria, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, às vezes a gente não faz, simplesmente a gente pega e coloca no armário, né? E quando tu vê, tu usou, né, o mais novinho e ficou com a validade mais próxima. Então, coisa simples, né? A gente pode, às vezes, fazer até na nossa casa. Deficiência no transporte e logística, a gente já falou bastante coisa, não vou entrar muito, né? Venda de produtos fora do padrão, fora do prazo, né? Então, é que no mercado, né? Ainda falando disso, de estoque, o mercado tem que ter uma atenção gigantesca para não vender, né, produtos fora da validade. Quando a gente está falando de grandes supermercados, é muito difícil isso acontecer, justamente porque
conforme eles foram crescendo, eles foram criando mecanismos para que isso não acontecesse, né? Não, é possível que aconteça, mas a ideia é que não aconteça. Já os menores, os mercadinhos, enfim, esses que a gente está acostumado a comprar, não tem essa atenção, às vezes não tem nem pessoal para fazer tudo isso, né? E aí a gente já sabe que quando esses estabelecimentos são menores, é possível acontecer isso, a gente automaticamente já dá uma olhada na validade, né? E no grande, não sei vocês, mas eu pelo menos faço assim, eu já nem olho porque eu sei que não vai acontecer de eu pegar um produto fora da validade, né? Então, são essas questões, assim, de atenção com o que vai refletir diretamente na imagem da empresa, né? Hoje, os supermercados, eles já trabalham com pelo menos os grandes, né, eles já trabalham num sistema de, como chama? Consignação. Então, assim, o fornecedor vai lá, entrega um X de produtos, eles não pagam necessariamente por esses produtos, né? E aí já existe mais ou menos uma média de rotatividade, e aí a empresa paga em cima do que realmente foi vendido, né? E aí, com isso, menor ainda a chance de chegar um produto vencido na mão do consumidor final. O mesmo acontece porque eles colocam repositores dos fornecedores lá, então, assim, se qualquer erro acontecer, na verdade, foi o terceiro que cometeu, né? Então, é possível da empresa fazer esse repasse de responsabilidade, né? Mas, em contramão, ele repassa também essa necessidade de qualificação, né? Enfim, então, ele lá, o fornecedor, vai ficar atento para que o seu funcionário não erre, para que ele faça o trabalho bem feito, senão ele vai perder o contrato, né? Vai perder o contrato com uma grande empresa, né? E às vezes, se a empresa está dependente, só tem um contrato, perde esse contrato grande, quebra, né? Ou vai ficar por um tempo bem mal das pernas. Bom, aí eu trouxe aqui uma série de atividades, tá? Que são atividades pertinentes ao setor de qualidade, a gestão de qualidade, e eu vou ler algumas, tá? Inclusive, tudo que eu trouxe para vocês aqui hoje, pessoal, ficou um pouco extenso, assim, o material, mas mais no sentido de trazer para vocês bastante conteúdo, mas que vocês possam acessar depois, nem tudo a gente vai falar, aprofundar aqui, mas para que vocês possam acessar depois e estudar, tá? A administração de empresa ela é muito ampla, então, conforme a gente vai estudando, vai passando por matérias de todo tipo. E a ideia, conforme a gente vai estudando administração e vai conhecendo as matérias, a gente vai pensando, isso aqui me interessa, olha, essa área aqui eu acho legal, de repente, quando eu me formar, eu atuar. E esse setor da qualidade foi uma das áreas que me interessaram. Primeiro porque o meu professor, ele era muito bom mesmo, e porque eu me encantei com essas coisas, assim, né, com as ferramentas, com os processos, né, enfim, com esse mundo que ele é muito perfeito, né, muito aprofundado, assim, então, e é um mercado, depois a gente vai falar um pouquinho também, é um mercado interessante, é um mercado que está sempre em plena expansão, que está sempre aquecido, justamente porque antes só empresas muito grandes investiam nisso, e hoje, cada vez mais, as empresas de pequeno, médio porte se dão conta que também podem fazer, que também querem fazer, e aí se abre portas, né, para contratação de pessoas nessa área, né. Então, assim, trouxe algumas coisas, né, realizar inspeções é uma das tarefas, né, importantes, porque para melhorar tu tem que, né, saber o que está acontecendo para poder melhorar. Acompanhar o processo, né, identificar problemas, depois a gente vai falar de algumas ferramentas que são exatamente para isso, né, para identificar processos, depois saber o que fazer, né, com esses problemas levantados. Emitir relatórios uma área que gera muito relatório, né, de tudo, assim, trabalha com muitas métricas, com muitas metas, com muitos indicadores, então é bastante coisa para controlar. Por isso que o legal é que hoje em dia existem muitos softwares para apoiar as empresas nisso, né, softwares interligados, complexos, cheios de recursos, né. Criar e documentar processos, justamente por isso, né, então, montou lá a planilha, tu vai entregar para todos os teus colaboradores iguais, para que eles possam dominar aquilo ali que eles vão fazer de uma forma, né, homogênea, e o manualzinho embaixo do braço, né. Padronizar os documentos e formulários,
otimizar processos existentes. Então, daqui a pouquinho fez, ficou bom. Daqui a 6 meses, para aí, eu acho que eu posso fazer melhor ainda. Vai lá, melhora o que já fez e daqui a 6 meses, revisa, né? No intuito de estar sempre no processo de melhoria contínua. Auditar sistemas e processos, né? Nesse sentido, pode haver e tem que haver uma auditoria interna, mas é muito importante que a empresa contrate, né, pelo menos uma vez ao ano, enfim, questão mais interna, uma auditoria externa, né, que vai vir com conhecimento, com isenção, com às vezes mais perícia, né, vai mais a fundo do que uma auditoria interna, justamente para que não haja nenhum tipo de comprometimento em relação aos resultados avaliados, que uma auditoria interna, né. Então, isso é bem importante. Gerenciar os processos, né, nos sistemas, executar treinamentos, como a gente já falou, avaliar os colaboradores do setor de qualidade, porque também não adianta tu avaliar e treinar as pessoas que estão envolvidas no processo, mas se tu não avaliar e não treinar as pessoas que vão avaliar as pessoas envolvidas nos processos, né? Então, uma das coisas que o colaborador de qualidade e todo o profissional que trabalha numa empresa que tem processo de qualidade tem que fazer é estarem sempre estudando, sempre se qualificando, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa no mercado, e existem as coisas que são básicas, que já são a teoria, né, da qualidade, que até pode mudar, mas já estão instituídas. Então, tem ferramentas, algumas coisas que não mudam, né, porque são bases, já foram testadas e retestadas, mas tem muita coisa surgindo ao mesmo tempo. Então, quem trabalha nessa área, quem trabalha com qualidade, tem que estar em plena evolução, tem que estar aprendendo sempre, buscando informações. Isso eu já disse referente a outras áreas que a gente conversou aqui, né? E às vezes eu posso até estar sendo repetitiva, mas porque hoje a gente tem tanta facilidade de informação, né, com a internet, é tão fácil da gente buscar essa qualificação sem ter muito custo, sem ter que pagar por isso, né? Então, são informações rápidas. Imagina se todo dia a gente se propusesse a tirar 30 minutos do dia da gente para aprender uma coisa nova. Só que a gente não faz, é fácil, é uma questão de disciplina, mas a gente não faz. Então, imagina, se a gente fizesse esse exercício, daqui a um ano a gente seria muito mais sábio do que a gente é hoje, a gente saberia falar de vários outros assuntos, porque, na verdade, é importante tu estudar sobre o que tu está trabalhando ou quer trabalhar, mas às vezes coisas fora do tema, coisas, enfim, até não tão teóricas, né, práticas, enfim, culturas, hábitos, sair um pouquinho da caixinha que a gente vive também, né. Então, às vezes, implementar coisas na nossa vida, assim, para que a gente possa evoluir como pessoa e como profissional é legal, é bem interessante. Fluxograma, tá? Que é utilizado para identificação do processo, né? E o melhor caminho a fazer esse processo. Eu não sei se vocês estão com esse material de apoio abertos aí, tá? Porque, na verdade, eu trouxe muita imagem sobre essas ferramentas. Então, se vocês não tiverem com ele aberto aí, depois é legal dar uma olhada, porque daí o que eu estou falando vocês vão poder visualizar de uma forma fácil, né? Para quem está, eu trouxe um fluxograma fácil sobre uma atividade simples, só para ficar bem ilustrada, né? Então, por exemplo, o problema naquele momento é a lâmpada que não funciona, né? A caixinha vai para 2 lugares, tá? Ela não funciona, mas ela estava plugada? Se sim, então o bulbo queimou. Se não, é só plugar a lâmpada. Continua, tá? O bulbo queimou? Se sim, troca o bulbo. Se não, compra nova lâmpada. Então, na verdade, assim, isso aí, essas ferramentas da qualidade, às vezes elas parecem muito simples, muito óbvias, mas não, né? E até porque elas podem até ser simples, mas elas têm que ficar fundamentadas, elas têm que ficar guardadas, porque senão é muito fácil. Ah, não, sim, eu fui e fiz daquele jeito lá, não, onde é que tá? Então tá aqui, tem um processo, tem um padrão, tá certificado, né? Tá gravado, foi guardado, e aí para poder continuar seguindo o mesmo padrão, né? Diagrama de Ishikawa, tá? Que é a espinha de peixe, nada mais é do que um desenho, uma ferramenta visual para que a empresa possa levantar, né, causas e efeitos dos problemas, né? Então,
em relação a métodos, mão de obra, material, medida, meio ambiente, máquina, vai avaliando as causas, né, para chegar até o efeito. Então, essa ferramenta ela é muito utilizada na área de qualidade, parece óbvia também, mas não é, e essas ferramentas, às vezes, elas são de fácil visualização, isso que é interessante, porque daí não, qualquer um pode utilizar, é fácil de utilizar, né? Então, qualquer pessoa engajada ali no processo inteiro de um produto, enfim, ela mesma pode utilizar, pode ela mesma fazer e vai ficar fácil de todo mundo entender o que estava acontecendo, por que houveram essas falhas, qual a causa daquilo e qual foi o efeito delas no processo. Folhas de verificação, né, que também nada mais são do que relatórios, digamos assim, ou planilhas, enfim, que visam levantamento de números básicos, números diários, dados importantes, que estão na rotina do dia a dia, mas às vezes não tem quem simplesmente levante esses dados, né? Então, não tem mistério, pode ser feito em planilha de Excel, pode ser feito em papel, pode ser feito em um computador, não precisa de grandes esforços, não é difícil, só que a empresa tem que implementar. Então, ninguém pode ficar também surpreso se a partir de amanhã um colega chegar perto, né, da máquina para fazer anotações. Só que é a mesma coisa, a partir de amanhã ok, vamos sensibilizar a equipe, vamos dizer que isso vai acontecer, senão a pessoa já acha, estão me avaliando, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não, estão avaliando o processo. Também, qualquer tipo de relatório simples, né, que possa manter as informações padrões nele, né, e a continuidade, não adianta pegar, criar uma planilha, verifica essa semana, a semana que vem não falha, né, não deu essa semana, não adianta, né, vai perder números, depois tu não consegue, né, qualificar isso, quantificar, né, fazer com que esses números te digam alguma coisa, aí também não adianta fazer só por fazer, né. Alguém falou? Ok, vamos adiante. Diagrama de Pareto, que também é bastante utilizado, né, que é um diagrama que ele é utilizado para ajudar na tomada de decisão, né, onde a empresa pode avaliar da melhor forma quais os problemas priorizar, né, o que é atacar primeiro. Então, existem os problemas vitais e os problemas triviais, né, que são os problemas, às vezes, pequenos, mas que geram um grande problema para a empresa, e às vezes menores, né, menores com poucos com uma importância maior, mas que ainda assim vão ter um resultado não tão impactante, né. Então, eles utilizam conceitos da regra 20/80, que entende que 20% dos fatores causadores de problemas vão trazer um prejuízo maior para a empresa do que o restante otimizado, né. Então, é a maneira como se a empresa consegue levantar o que é mais importante nesse momento, né, tu atacar, tu resolver. E aí são com relatórios como os anteriores, enfim, com outras ferramentas que tu vai olhar e vai ficar claro para ti quais são os problemas que tu tem agora, né, no teu setor, na tua empresa, na tua máquina, enfim, e o que é mais importante trabalhar. Então, por exemplo, pega ali o diagrama de Ishikawa, lista os teus problemas e depois tu vai lá no Pareto, né? Então o problema é esse. Qual o efeito que ele está dando? O que está me trazendo maior prejuízo? O diagrama de Ishikawa vai te ajudar para depois tu usar o Pareto para, de fato, colocar a mão na massa com o que é importante, com o que é mais urgente, né? Histograma, que nada mais é do que um gráfico, né, em barras, a gente utiliza o tempo todo, né, que serve para quantificar a qualidade e a frequência, né, de dados coletados. Eu trouxe aqui um exemplo bem fácil, né, histograma de tempo de visitação num parque, né. Então, basicamente são duas variáveis, né, as pessoas e o tempo que elas, né, o número de visitantes e o tempo que elas vão ficar lá, bem simples assim, só para realmente a gente poder ter essa ideia. Nada de demais, mas, mais uma vez, são ferramentas visuais, né? São ferramentas que, se elas estiverem dentro de um processo, dentro de uma cartilha, enfim,
conforme se vai se vendo, vai ficando muito mais claro do que às vezes explicar, ou tá escrito, né? Então, é bem visual, é fácil de todo mundo entender e aderir, né? Diagrama de dispersão, não vou entrar muito aqui, mas basicamente é fácil de ver a dispersão de dados, de informações e de problemas, o quanto elas vão se afastando uma da outra, né? Tráfego de pesquisa, vamos dizer assim. Controle estatístico de processo, também não vou entrar muito, mas nada mais é do que quando a empresa consegue fazer levantamentos estatísticos, né, para medir e avaliar coisas, e dados estatísticos são bem importantes para as empresas terem, né, consolidados, tudo são estatísticas, né. Kanban, esse eu gosto bastante, ele é bem fácil, bem simples e muito utilizado, né, na área. Kanban nada mais é do que cartão, né, essa é a tradução literal, né, da palavra Kanban. Então, nada mais é do que tu criar uma forma de acompanhar o teu processo. Então, é o to-do, né, que é o fazer, o fazendo e o feito. Então, assim, para quem está me acompanhando aqui, eu trouxe um quadradinho, né, onde tu vai... Nesse exemplo aqui, ele está feito com post-its, né, ilustrando como post-its. Eu já disse, eu uso bastante, né, às vezes colo na parede da minha frente, ou eu trabalho diariamente com planner, né, onde vai ter ali todas as coisas que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, é o meu Kanban, só de uma maneira, porque daí eu vou listar. Então, hoje, terça-feira, eu já listei tudo o que eu tenho que fazer na quarta. E aí, na quarta, conforme eu vou fazendo, eu vou, né, passando o marcador, assim, que eu fico muito feliz conforme eu vou eliminando, assim, vou marcando. Então, para mim, é bem bom. Quando chegar no final da quarta manhã, provavelmente vão ter tarefas que eu não consegui executar, né, e eu vou passar elas para quinta-feira e assim por diante, na ideia de que quando chegar na sexta-feira eu já tenha conseguido eliminar tudo ou quase tudo do que eu me propus a fazer. Sendo que, utilizando também outras ferramentas que a gente conversou lá atrás, né, de conseguir listar essas tuas atividades de forma a começar pelas mais importantes, para que o que sobre na sexta-feira sejam coisas que tu poderia, de fato, fazer depois, ou o contrário, tá? Que eu não aprovo e nem reprovo nenhuma. Tem que ver o que fica melhor para ti. Algumas pessoas gostam de fazer o contrário, matar todas as pequenininhas e não tão importantes, para depois tu enxergar que foram eliminadas as pequenas, para te sentir mais à vontade, para fazer o que é maior e mais importante. Mas o que pode acontecer depois isso ir ficando, e aí ter prejuízo, né, com o cliente, enfim, com alguma coisa. Então, é um processo, né, a primeira coluna fazer, né, a segunda fazendo, a terceira aprovação e depois o feito. Se for post-it, vai arrancando, né, e aí o que ficar lá no final é o que tu ainda tem que fazer, né. Metodologia do 5S. 5S é muito legal, tá? Também foi pensado lá no Japão, o pessoal lá, eles têm uma cultura diferente da nossa, eles são muito equilibrados, eles são muito eficientes, eles são muito disciplinados, né? Então, eles criam uma infinidade de produtos, assim, eles são muito criativos, como os espaços deles lá são muito pequenos, eles moram em casas pequenas, então, assim, eles tiveram uma questão de sobrevivência, eles tiveram que ser assim para eles poderem realmente conseguir viver naquilo ali, aquilo ali que eles tinham. Então, assim, é uma panelinha que dobra, vira uma gaitinha que tu enfia não sei aonde, então eles não trabalham às vezes com o alumínio, vamos supor. É máquina de lavar que eles montam ali, lava e depois desmonta. Então, assim, eles são muito organizados, eles são muito criativos, e o 5S veio para isso, né? Para fazer com que fosse possível avaliar tudo, né? Com visitas, eliminando desperdício, removendo o desnecessário, organizando de forma lógica, cuidando do ambiente, deixando ele mais bonito, mais organizado, mais saudável, né? Então, foi um movimento muito importante. Quase não. Todas as empresas grandes implementam o 5S, tá? Justamente para que... Sabe quando tu entra numa empresa que tu olha assim, é tudo perfeito, é tudo limpinho, e se tu entrar numa sala, depois tu entrar na outra, tu vai ver que tem o mesmo padrão, né, que não muda? Isso é o 5S, né? Só para eu não perder aqui o ritmo e ter que explicar
separado. A gente encerra agora aqui essa primeira parte e a gente vai lá para o outro link, pessoal, para eu dar continuidade aqui com calma no 5S, tá bem? Tá bem. Tá bom, Soraya. Tá bom. Entrou na minha sala, auditoria externa, ela vem e vai fazer a verificação dela, e ela vai me dar ali a marcação do que eu atingi, se estava limpo, se não estava limpo, se estava organizado, não estava organizado, por justamente nesses censos, né? E isso é feito periodicamente, quando chega, vamos supor, tem empresa que implementa visita, sei lá, mensais, né? Então, lá no final, a empresa linka isso aí para o PPR. Então, dependendo de como foi meu desempenho, eu posso ganhar mais ou ganhar menos, né? Então, é bem importante e normalmente é bem rígido, tá? Quando a empresa implementa, né, ela segue bem à risca isso. O Seiketsu, que é o Censo de Padronização e Saúde, né? Então, o 5S investe bastante na questão da saúde, postura, materiais adequados, né? Regras de saúde, e quando essa avaliação é feita e a empresa também não está dando condição, ele vai lá e fala, ó, não está dando, enfim, a pessoa não está tendo, sei lá, um assento de cadeira que ele precisava. Então, a empresa vai lá, compra, padroniza para que todo mundo fique confortável, tenha o que precisa para trabalhar, e aí o avaliador do 5S passa a cuidar aquilo ali também, até para que a empresa não forneça, e daqui a pouquinho o usuário, né, vai reclamar, mas não está utilizando o que ele recebeu. Shitsuki, né, que é o senso de disciplina e autodisciplina, é muito forte da cultura japonesa isso da disciplina, né, eles se cobram muito, até, inclusive com consequências bem graves, quando eles se colocam numa situação de se cobrar muito, às vezes existem tragédias, né, às vezes os filhos acabam sendo tão pressionados para seguir, ter disciplina, para chegar em tal objetivo, ser igual ao pai, que às vezes acontecem umas tragédias lá, a pessoa acaba, né, acabando com a própria vida, enfim, porque é muita competitividade. Então, é o senso de disciplina, e essa que é a grande dificuldade, a pessoa que é bagunçada, conseguir realmente ter uma disciplina para manter tudo em dia, conforme ela vai ser cobrada por manter, né? Então, é disciplina e autodisciplina, que é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis da vida é a gente conseguir ter disciplina. A pessoa que tem uma vantagem em relação aos outros. Até porque quando a gente fala em ter disciplina, normalmente é uma coisa que a gente está querendo fazer, que a gente não quer fazer,
ou que a gente não está fazendo no horário certo, e aí entra essa questão de ter disciplina. O sucesso, ele está, de uma pessoa está interligado à disciplina. Tu pode até ter outras qualidades e outros fatores que te impulsione para o sucesso, mas ter disciplina é um dos mais importantes, e é difícil. Eu falo por mim, e talvez vocês possam falar por vocês também. Sei lá, eu me predispus a tomar um suco de limão às 7 horas da manhã, sempre, todos os dias, né? A gente se sabota daqui a pouquinho. É uma coisa importante para a saúde. O meu médico disse que eu teria que tomar, e tem que ser às 7 horas da manhã, porque tem que ser antes de eu comer outra coisa, vamos supor. Mas aí vai ter um dia que eu não vou tomar 7, ou porque eu vou acordar mais tarde, ou porque eu vou me dar desculpa que não tinha limão em casa, né? A gente vai se sabotando, né? Então, disciplina é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente conseguir, né? Bom, eu trabalhei como auditora de 5S, foi muito legal, foi uma experiência muito interessante para a minha vida. Como auditora, eu também pude me sentir usuária. Então, assim, só para exemplificar para quem nunca passou por um sistema de 5S, né? Então, eu ia periodicamente até essa empresa, onde eu era externa, eu era terceirizada, eu era contratada para fazer só isso. Não me lembro a periodicidade, tá? Mas, enfim, eu ia com o meu relatóriozinho lá. Quando eu entrava, o pessoal já entrava em pânico, porque não é avisado, né? Hoje a Patrícia vem aqui. Não, até no intuito de realmente surpreender, né? Senão eu dizia, ela vai vir, todo mundo arruma tudo certinho, e aí não tem surpresa nenhuma. Então, quando eu chegava na empresa, o pessoal já começava a juntar papel e guardar coisa, uma correria, né? Até porque lá também estava linkado a participação nos lucros, então era dinheiro no bolso pessoal, né? Então, assim, são padrões no sentido de, na gaveta da direita, só vai ter, sei lá, materiais de escritório, só pode ter o grampeador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa gaveta, ela vai ser adesivada, né? Então, ali, só materiais de, sei lá, de sobrevivência, não sei, um exemplo. Então, se eu chegar na auditoria, eu abrir a gaveta da direita, e na gaveta da direita tiver, sei lá, fichas, sei lá, qualquer outro material que não seja material de escritório determinado ali no padrão, a pessoa já vai ganhar notinha não lá, então ela já não ia ter passado nesse primeiro critério. O que mais que eu avaliava? Mesa suja, chão sujo, até porque um dos conceitos do 5S, dos japoneses, dessa cultura que é muito diferente da nossa, é que cada um seja responsável pelo seu ambiente, seja pela organização ou limpeza. Então, o que as empresas têm, que é muito comum e a gente ficar confortável nisso, que a gente tem o pessoal da limpeza, né? Então, daqui a pouquinho, tu sabe que se tu deixou o papel no chão, daqui um pouquinho a tua colega da limpeza vai vir e vai limpar. Mas o conceito, né, do 5S é que cada um, então assim, rotinas, né, início do dia tu vai, tu limpa, no final do dia tu junta o que tu sujou, tu prepara o teu ambiente de trabalho para o dia seguinte, deixa tudo limpo, tudo organizado, de forma que um auditor passe, olhe e esteja tudo limpo, né, enfim, nada fora do lugar, porque senão a gente entra numa empresa, não sei se vocês trabalham, entraram em empresa, que parece que passou um furacão, assim, sabe, e as coisas não são iguais, e, enfim, às vezes é uma zona, né. E, então é isso, assim, de autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade é muito nesse sentido. Então eu avaliava a limpeza do chão, a limpeza, enfim, tudo, tá? Tudo era avaliado. Uniforme, normalmente essas questões de padrão de uniforme são levadas em consideração, a empresa dá tudo que tu precisa, né, na quantidade que tu precisa, mas quando eu chego lá como auditor, eu vou ver se está bem alinhado, se está limpo, se a pessoa está com todas as peças, né, vamos supor, tem que ter calça, blazer e camisa. Estava com a calça e a camisa, o blazer não estava, ou usou um que não era o padrão, pegou um seu porque o outro não estava lavado. Também, autorresponsabilidade, as pessoas têm que cuidar dos seus materiais de trabalho, né? Então, assim, eu também já vi lugares que tu chega e o jaleco está todo sujo, né? Já vi isso bastante. Minha filha estava trabalhando em farmácia, o jaleco era branco, e eu brigava com ela, porque às vezes ela estava com aquele negócio sujo, eu falei, bota esse para lavar, me dá aí mais uns 2, 3 dias, que eu vou tirar as manchas, enquanto isso tu usa o outro, ela só tinha 2, ganhava 2, mas cuida desse outro também, porque senão daqui a pouquinho vai estar toda suja, né? Mas isso é uma questão cultural, que tu tem que, né, ir, enfim, implementando, e que reflete no profissionalismo, né? Quando tu vê uma pessoa com toda
com o uniforme certinho, bonitinho, passado, alinhado, limpo, ela vai refletir, né, uma questão, vai passar muito mais profissionalismo do que se tivesse com o uniforme todo, né, todo sujo, enfim, desalinhado, sem passar. Quando a empresa dá esse uniforme, ela pode cobrar, tá? Agora, quando a empresa não dá roupa de trabalho, cada um vem com o que quer, enfim, aí não tem como cobrar, né? Fala, Mari. Tá, e quando a empresa te dá o uniforme, mas não tá em condições de uso e tu tem que usar assim mesmo, como é que funciona? O que seria para ti, assim, condição de uso? Rasgado, sujo. Não pode Já. cobrar, né? O certo é dar novo, né? Mas se ela já te repassa um uniforme que está vindo de alguém que entregou, né, que não está mais na empresa que entregou, por exemplo, ela não pode te cobrar por aquilo. Mas é interessante também que na hora tu já vai lá e já digo, esse aqui eu não quero ficar porque não é do meu tamanho, eu já recebi rasgado, já, né, recebi sujo, manchado. Né? Às vezes a empresa faz isso por questão de custo, até porque toda pessoa que é demitida entrega o uniforme, né? E aí, se eles não repassarem, é um custo também, eles vão ficar com um monte de uniforme parado, né? Então, eles repassam. Interessante que, para fazer esse repasse, a empresa repasse materiais possíveis de usar, né? Senão é complicado. Entendi. Pode ser até, de uma certa forma, constrangedor, né? Sei lá. Eu já vi pessoas com uniforme folgado, assim, que tu vê que não era, né, dela. Então, assim, é uma preocupação da empresa, né? Mesmo que ela não cobre, mesmo que ela não tenha nenhum processo de cobrança sobre isso, ela tem que se colocar numa situação de dar, né, um uniforme que fique bonito, até porque, nesse sentido, também causa uma impressão ruim para ela, né? Pô, essa empresa, uniforme é feio, tá todo mundo com uniforme rasgado, sujo, então, na verdade, pode até ficar um pouco ruim para o profissional, mas fica bem ruim para a empresa também, né? Porque uma empresa... Emprego. Oi? Era o que acontecia no meu antigo emprego. Os uniformes lá eram tudo de segunda mão, no caso. Uhum. Vamos cobrar. Só que não tinha muito o que fazer, porque já era um uniforme usado, rasgado, entendeu? Tá. E eles tinham algum processo de qualidade onde tu era auditado, tu era verificado por isso? Nenhum. Nada. É errado, mas menos mal que tu não foi prejudicada por um processo errado deles, entendeu? Se tivesse uma auditoria de 5S, né, e tu ganhasse uma nota baixa ou uma nota 0 ali, porque a pessoa que estava auditando achou que o teu uniforme não estava adequado, aí era complicado, né, tu perder essa nota, te prejudicar lá no final do ano, não ganhar um PPR por uma coisa que não é culpa tua, né. Mas assim, quando não cobra, o mínimo que a empresa pode fazer, né, é pensar que aquilo ali não prejudica só, porque o profissional com um logo na roupa, ela é o que? Ela está representando a empresa, né, ela está dizendo, olha, eu trabalho aqui, eu trabalho nessa empresa. E quando tu olha assim, tá todos os profissionais, né, com um uniforme ruim, o que tu vai pensar como cliente, como consumidor? Meu Deus, essa empresa está bagunçada, essa empresa não investe, né, essa empresa não treina, essa empresa não... Passa uma imagem ruim, né? Então, na verdade, é uma preocupação que tem que ser de ambas as partes, né? Quando a empresa fornece um material bom, a autodisciplina do profissional cuidar desse uniforme como se fosse uma roupa dele, com carinho, manter alinhado, manter limpo, manter passado, e quando a empresa não dá, pode ser também conversado, olha só, meu supervisor, tô com essa roupa aqui, não tá legal, tu não consegue outros, não consegue melhorar, né? Então, assim, o cuidado de ambos os lados, né? Que eu acho que é importante. Alguma coisa mais, Mari? Quer ver um exemplo bom? Que me ocorre agora é das aeromoças e dos pilotos, né? Que tu nunca vai ver aquela gente desalinhada. Eles estão sempre impecáveis, assim. Mas é uma coisa que já é padrão das empresas de aviação. Né? Isso aí é uma coisa assim, as aeromoças já tem padrão para prender o cabelo, né? Tu nunca vai ver esse pessoal desalinhado, mas é uma coisa cultural do ramo e provavelmente muito cobrado pela empresa, assim, né? O Bourbon tem um padrão legal também, né? Então, os uniformes são legais, as meninas têm uma forma de prender o cabelo, nem tudo é permitido, né? Então, é um dos exemplos bem próximos da gente.
Eu trabalhei numa empresa que o dono, ele era muito rigoroso, mas assim, demais. Então, existia o uniforme, os uniformes que ele forneceu eram bons, eram bonitos, eu me lembro assim que eu me sentia muito confortável, eu me sentia feia, sabe, com aquele uniforme. Ele era bom, ele era jeans, a camisa era jeans, e era um jeans mais firminho, bom, assim, era bom de usar, era bonito. Eu mantinha ele sempre bem passado, né, enfim. A calça, ele não fornecia, tá, mas era calça jeans. Não poderia ser aquelas calças essas que a gente usa agora rasgada, ou que são, né, já vem meio 2 tons, assim, como se fosse um estonado, sei lá como é que fala aquilo. O cinto, se usasse, teria que ser preto, e o sapato também teria que ser preto. O pessoal do administrativo era esse o padrão, e não fornecia nem calça nem sapato, mas o pessoal da operação, aí era todo uniformizado, e eles davam absolutamente tudo. O que não podia? Não podia boné, não podia brinco, homem, né? Homem, no caso, de brinco, de piercing, não podia tatuagem aparente. Acho que era isso, assim, das coisas que eu me lembro. E as reuniões eram semanais lá, e quando o pessoal chegava, se não tivesse, por exemplo, chegou, tá de boné, voltava para casa, não ia participar da reunião, né? Então era muito levado a sério, porque isso é uma questão de imagem, de disciplina. Pô, tu sabe que o padrão é esse, tu tá indo para uma reunião, por que tu já não vai no padrão, né? Ou é no intuito de não quero participar, vou fazer o que é errado, né? Mas eu tô colocando teu em risco, pode ser demitido, né? Não tem porquê. Então, era muito interessante. Também não tinha máquina de café, não tinha aquele espaço do café, também não tinha nada de decoração e nem de plantas. Ninguém podia trazer porta-retratos, enfim, era um ambiente super clean, assim. E ele dizia que era para que as pessoas entendessem que aquele local era de trabalho, que não era para ter dispersões, seja com um cafezinho, seja com uma foto do filho que tu vai olhar, já vai dar um sentimento, uma saudade, não sei o quê, já para ti, quando estivesse ali, estar de corpo presente, pela representatividade da empresa. Então a gente ia almoçar juntos, vamos supor, era tudo aquilo bonitinho, parelhinho, sabe, todo mundo bem alinhado. Isso é reflexo de uma empresa organizada. Então, assim, era um ambiente muito austero, só que funcionava, era rígido, mas funcionava, sabe? Era bonito, assim. Eu me lembro que eu não via problema em ser assim. Para mim, estava tudo certo, assim, eu achava bem legal. Já faz bastante tempo, né? Acho que hoje as empresas são um pouco mais flexíveis, mas era legal, funcionava. E aí, quando ele chegava, que ele não morava aqui, ele sabia o pessoal sabia que ele ia bater, né? A hora que ele chegasse, não tivesse as coisas legais. Então, quando a gente ficava sabendo que ele ia vir, aquilo era uma correria, todo mundo guardando coisa, arrumando, né? Botando uniforme, deixando tudo em dia. Porque ele cobrava forte. Continuando, 5W2H, que eu acho que eu já trouxe para vocês aqui uma ou duas vezes, né, que é uma ferramenta bem fácil, que a gente pode utilizar na vida da gente, que basicamente é organizar planos, projetos, né. Esse nome é porque são 5 Ws, né, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito e por quem será feito, né. Então, ali eu trouxe um exemplinho rápido para a gente repassar, né. O que será feito? Exemplo, né? Contratar um vendedor para a região Nordeste. Por quê? Porque a região Nordeste, né, está com venda menor, né, um market share menor. Quem vai fazer isso? O RH. Vai fazer quando? Data tal. Quem vai fazer? A Sandra, que ela é, sei lá, gerente do RH. Como? Contratando uma empresa de hunting, né? Então não vai fazer interno, vai contratar aí um terceiro. Quanto custa? 12 mil. Então, também quantificar, sabendo o que isso aí vai custar. É uma ferramenta simples, então vamos supor assim, tá? Por isso que eu digo, muita coisa da qualidade é legal, porque a gente pode trazer para a vida da gente. Então, vamos supor, tá? Eu quero comprar um carro com meu esposo. Legal, uma meta legal, um objetivo top, mas eu não sei nem por onde começar. Eu vou fazer essa planilhazinha, né, do 5W, e vou colocar lá, comprar carro. Por quê? Para poder facilitar o deslocamento da família. Quem vai fazer? Eu e meu marido. Né? Quando? A partir de janeiro de 2023, esse é o prazo. Como?
todos os meses a gente vai retirar uma parcela, vai guardar uma parcela do nosso salário para isso. Quanto? Quanto que tu vai guardar? Só vai saber quanto que tu precisa guardar se tu souber quanto tu precisa, né? E aí tu vai colocar ali, o carro custa, sei lá, 20 mil. Bom, se ele custar 20 mil e a gente quer ter ele em X meses, quanto cada um vai ter que reservar do seu salário por mês para que no final desses meses que vocês determinaram, vão estar com os 20 mil na mão, né? Então é legal porque aí, assim, não adianta fazer e botar na gaveta, né? Faz, olha, revisa, cobra do esposo, olha, esse mês tu não reservou o teu, vamos lá, se não vai chegar no final a gente não vai ter. Então é muito legal, uma ferramenta fácil, visual, para quem quer realmente atingir um objetivo de forma racional, né, para quem tem metas, para quem quer ser organizado, isso a gente pode usar na casa da gente, para um monte de coisa. Eu quero fazer faculdade, mas não consigo. Né? Não consegue por quê? Bota no papel e aí tu vai ver que tu, se organizar, dá, né? O MASP, que é uma metodologia para tratamento de ocorrências, basicamente são 8 passos, né? Identificar, observar, analisar, fazer o plano de ação para consertar, digamos assim, né? Verificar, continuar observando, ver se vai acontecer ou não, padronizar, né? E concluir. PDCA, que é uma ferramenta também muito utilizada, basicamente ela consiste em um circuito, tá? De repetição entre planejar, executar, verificar e agir, né? Então, por exemplo, planejar, definir o que vai ser como, né? O que precisa ser mudado. Fazer, vai lá e faz. Agir, né? Comemorar os bons resultados, né? Ou rever, verificar o que foi errado e começar de novo. Então, é um processo cíclico de continuidade, é uma ferramenta básica mas que é utilizada diariamente no setor de qualidade. Aconteça o que acontecer, o PDCA, ele nunca vai deixar de existir, porque é justamente isso, um processo de verificação e melhoria contínua, né? Eu trouxe uma imagem bem simplesinha ali. Isso aqui da Six vou passar, para a gente não perder muito tempo. Matriz de Guth, tá? Que na verdade é uma ferramenta de priorização, tá? Que é bem simples também, mas se a gente bota no papel, tem ela na nossa rotina, ela ajuda bastante. Que basicamente é gravidade, urgência e tendência, né? Tu conseguir trabalhar com esses 3 itens de maneira a priorizar as tuas atividades no dia, né? Então, tu vai elencar as tuas atividades, as coisas que tu tem que fazer ou resolver em sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave, né? A gravidade, urgência. Fica tranquilo, pode esperar, pouco urgente, o prazo ainda é longo, mais rápido possível, é urgente ou precisa de uma ação direta, e tendência, né? A situação não tem tendência a piorar, piora a longo prazo, não piora, irá piorar em pouco tempo, irá piorar se não for feito imediatamente. Então, assim, é fácil de implementar, também é bom porque é visual, né? Bastante utilizado, a gente pode utilizar no dia a dia da gente, né, para realizar tarefas, tomar decisões, né, bem simples, mas bem útil também, né. Bom, depois ali o Balance Scorecard, que também é uma ferramenta importante, onde a empresa vai utilizar ela para fazer uma avaliação geral de tudo isso, né, levando em consideração as questões financeiras, os processos, o aprendizado e o crescimento, né, porque daqui um pouquinho fez, mas não levantou. Então, tem que ver, fez tudo isso, como é que foi o retorno financeiro, qual foi o custo de implementação, valeu a pena investir nesses processos, valeu a pena, teve retorno do cliente, qual foi o aprendizado, o que as pessoas levaram, o que a empresa teve com o aprendizado, né, o que os funcionários tiveram de aprendizado, foi implantado, teve sucesso, qual que é o retorno disso. Bom, e aí, como eu venho trazendo sempre ao final, né, sobre ser um assistente administrativo no setor de qualidade, tá? O bom pode trabalhar em várias empresas de todo tipo, de todo porte, mas notem que o tempo todo eu dei muito exemplo de produto, de linha, de produção, porque, de fato, as maiores referências de qualidade são as indústrias, né? Então, toda a indústria de médio, grande porte tem processo de qualidade, tem setores de qualidade e utiliza o tempo todo. Então, é um ambiente bem propício, né, a ter um alto volume de vagas para trabalhar na área, né?
mais do que serviços, ou enfim, mais do que outras coisas. Então, a indústria sempre tem, então, quem se interessa, né, em trabalhar na área, se um dia vocês se interessarem, já comecem focando em entregar o currículo de vocês sempre em indústrias, né. Atividades, a gente já tinha passado um pouco lá, né, definir padrões, analisar o produto, levantar, né, o feedback do cliente, montar estratégias, identificar melhorias, trabalhar com o transporte. Perfil desse profissional, tá? Precisa ter a questão de inovação muito forte, de adaptação, de criatividade, mas eu trouxe alguns aqui, até ficou errado ali, logística, tá? Ficou como logística no relatório, mas eu copia e cola, mas as atividades, as atividades não, as necessidades ali, os soft skills estão corretos, tá? Foi bem pensado. Habilidade de analíticas e exatas, entra muito número, tem muita planilha, tem muita estatística, como a gente viu, então a pessoa tem que gostar de números, tem que ser racional. Se for uma pessoa muito humanas como a Patrícia, já vai dar rolo, quando vê, sai lá os relatórios tudo errado. Planejamento estratégico, visão sistêmica, conseguir se organizar, conseguir ver um pouco além do que já existe, né, pegar aquele processo de saber, olha, isso aqui eu posso fazer diferente, eu posso melhorar. Responsabilidade, porque às vezes uma coisa errada pode causar grandes prejuízos para a empresa, prejuízos em cadeia, prejuízos para outras pessoas, né, prejuízo para o próprio cliente final, um produto, né. Liderança, porque tudo é como eu chamo, uma coisa unida com a outra, né, então as pessoas têm que estar engajadas, elas têm que conversar na mesma língua, e tem que, nesse momento, tem que aparecer os líderes, né, porque para que os processos também não fiquem soltos, para que tenha pessoas que saibam conduzir. Organização, né, em todos os setores, mas pensa, um setor que trabalha com processos, com padrões, como é que não vai estar organizado, né? Então, as pessoas têm que ter isso na sua essência, já de serem organizados, senão vão passar trabalho. Não vou nem ficar, porque todo um processo é organizado, se a pessoa não for, ela nem vai se adaptar dentro daquilo ali. Disciplina, que é um dos conceitos, inclusive, aí dos japoneses, do 5S, né? Que só vai se conseguir fazer coisas rápidas, padronizadas, com melhor tempo, com melhor prazo, com tudo, se houver disciplina, né? Então, cada um ter essa autorresponsabilidade de fazer a sua parte certa, para que o todo, né, realmente também dê certo. Metódico, autocrítico, que isso é importante, né? Criterioso, algumas qualidades importantes aí para quem quer trabalhar na área. Requisitos técnicos, a área administrativa, que vocês já estão se protegendo aí, fazendo o básico, que é muito legal, porque a administração é a base para tudo, a partir daí você começa a abrir um universo de possibilidades do que mais vocês querem fazer, né, após a qualidade, no que vocês querem trabalhar, no que vocês querem se especializar, né, e cursos na área de qualidade. Então, daqui a pouquinho, terminou o administrativo, agora eu vou ver para fazer um curso de, sei lá, técnico, né, em qualidade, inspetor de qualidade, enfim, o que quer que seja. Não conseguiu fazer essa segunda formação, começa a correr atrás de cursos livres, né, temas específicos, vai se minando dessas informações, desses conteúdos, e a hora que der, tu busca uma formação realmente importante para que, de fato, tu consiga entrar nesse mercado de trabalho. Domínio do pacote Office, que a gente fala aqui sempre, né, não tem como trabalhar em alguma empresa legal sem estar, de fato, o pacote Office em dia, e no caso da qualidade, principalmente Excel. Empresas grandes vão ter os seus sistemas próprios, né, unificados, mas empresas de pequeno, médio porte ainda sempre vão trabalhar com esses controles em Excel, então é importante. E cursos, né, complementares, cursos livres, pesquisas na internet, enfim, que eu sempre falo, né, usar o tempo ocioso da gente para produzir um pouco mais de conteúdo, para que a gente possa todo dia aprender um pouquinho mais. Salários, tá? O que eu trouxe aqui para você? O salário médio vai variar entre 1.500 e 2.000. Eu utilizei a mesma fonte, tá? Que é o currículo, para que não haja discrepância entre um setor ou outro que a gente conversou. E aí a média ficou entre isso, tá? Aqui para o Rio Grande do Sul, 1.559 até 2.000. Para poder trazer uma informação um pouco mais fidedigna para vocês, eu faço outras pesquisas, tá? E no Rio Grande do Sul, um assistente pode ganhar até mais de 2.000. É uma área muito quente, muito fomentada, com bastante vaga,
né? Então, os salários são legais, tá? Vale a pena investir aí, se tu achar que tem jeito para coisa, que é uma área que te interessa, tem bastante vaga, tem bastante trabalho com salários interessantes, tá? Salários bem interessantes. Alguma dúvida, pessoal? Fez sentido para você? Fez sentido para vocês? Alguém se interessou um pouco mais? O que já conhecia ou não conhecia? Alguém pensou em trabalhar na área? Já trabalham? O que viram nas empresas? Tudo certo? Primeira vez que eu escuto falar do assunto, senhor. Ah, legal, que bom que é um assunto novo aí também para acrescentar. Mais alguma coisa? Legal. Gente, a nossa próxima aula seria dia 15, que é feriado, né? Então ela vai ficar para o dia 16, que é quarta-feira, tá? Estamos nos aproximando aí do final do curso, né? A prof. Fran falou com você sobre o trabalho de conclusão dela, certo? Certo. Tá. Na proposta que ela fez, não sei se vocês já entregaram, ou se vocês estão trabalhando nisso, o que vocês acharam da proposta de trabalho de conclusão dela? Fácil, difícil, bom, prazo, como é que ficou para vocês? Ela disse que primeiro ia falar contigo, para ver se tu ia aceitar, depois ela ia dar a resposta pra gente. Mas aquele modo de trabalho dela eu achei muito fácil, muito bom também de fazer. Tu achou fácil, William? Que bom. Sim. Para os demais, vocês também enxergaram dessa forma? Acham que é possível? Eu acho que é tranquilo, Sori. O prazo está bem razoável também. Tá. Então, eu vou fazer minha parte no modelo dela também, tá? E assim, a nossa última aula é dia 22, né, desse mês, 22 de novembro. E aí, então, vocês vão ter o prazo aí para entregar até o final do trabalho. Eu vou alinhar tudo bem certinho com a Fran e a gente entrega, então, para vocês quando estiver pronto, para dar um prazinho aí para que vocês possam fazer esse trabalho. A aula passada eu já não coloquei avaliação de logística e não vou colocar de qualidade também, até para que vocês não se sobrecarreguem, eu sei que todo mundo trabalha, e para que depois vocês possam fazer o trabalho de conclusão ok, sem muita pressão de outras coisas. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Não esqueçam que terça-feira que vem, então, não tem aula, vai ficar para o dia 16, quarto, ok? Ok. Ok. Obrigada, boa noite, bom resto de semana. Boa noite, Sori. Tchau, tchau. Tchau.